da revista Estar Bem. No momento dessa gravação, deste episódio, nós estamos no mês de fevereiro. E neste mês, nós temos uma data muito especial, que é o dia 19 de fevereiro, que é Dia Mundial da Baleia. Por que este dia foi escolhido? Em 1986, num dia 19 de fevereiro, o IWC, que é a Comissão Baleeira Internacional, proibiu a caça das baleias em vários países. Por isso que essa data foi considerada como o Dia Mundial da Baleia. E nós, da revista Estar Bem, convidamos uma pessoa também muito especial para falar sobre o tema, um especialista em cetáceos. Dr. Luiz Carlos, seja muito bem-vindo à revista Estar Bem. Eu gostaria que o senhor começasse se apresentando ao nosso ouvinte espectador e explicasse o que são cetáceos, porque a baleia se classifica como um cetáceo. Então, eu gostaria que o senhor, como especialista, explicasse para o nosso ouvinte espectador um pouquinho mais sobre esses animais maravilhosos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, olá a todos. Agradecer o convite de estar participando dessa entrevista aqui na revista. Especial a minha ex-professora querida, professora Selma, que me convidou para participar da entrevista, né? Bom, sou médico veterinário, só que fui um médico veterinário um pouquinho diferente do normal. Entrei na faculdade desde o início com a ideia, eu quero trabalhar com um bicho diferente, mas tinha uma paixão gigantesca, que era trabalhar com baleia e golfinho, e eu foquei basicamente os 5 anos de graduação e até um pouquinho mais depois para tentar trabalhar com esses seres um tanto quanto enigmáticos e fantásticos ali, né? Bom, primeiro, quem são os cetáceos? Cetáceos, eles fazem parte de um grupo que a gente chama dos mamíferos marinhos. São mamíferos, são indivíduos pulmonados, respiram ar atmosférico, mas que conseguiram se adaptar completamente ali ao ambiente aquático, eles conseguiram completamente ali voltar, né? Eles eram pequenos mamíferos terrestres, mas ao longo da linha evolutiva, esses indivíduos conseguiram se adaptar novamente ao ambiente aquático e talvez eles estejam entre os animais que conseguem melhor se adaptar e viver nesses ambientes. Dentro dos cetáceos, nós temos a divisão entre 2 grandes grupos ali, né? Que são esses indivíduos que a gente vê aqui no slide, todos aqueles voltados com a cabeça para o lado esquerdo aqui da tela, eles fazem parte do grupo que a gente chama de cetáceos com dentes, que são os odontocetos. Boa parte desses indivíduos são conhecidos, na verdade, como golfinhos, né? Mas hoje aqui a gente está falando em respeito ao Dia da Baleia. Quem vão ser as baleias de verdade, né? As baleias de verdade são esses indivíduos de porte físico maior, de maior estrutura corporal ali, assim dizendo, né? Com a cabeça aqui voltada para o lado direito da tela, onde a gente tem o grupo dos chamados misticetes, né? As baleias de verdade, as grandes baleias, têm sua diferença do grupo dos odontocetos por não possuírem dentes. Então a gente fala que as baleias de verdade são as baleias não dentadas, né? São os cetáceos que não possuem dentes. Na verdade, eles são organismos que possuem estruturas na boca como se fossem filtros, né? Cerdas queratinizadas que ajudam ali eles reterem o alimento nas suas estratégias de caça. E, doutor, dentre tantos animais existentes, por que o senhor escolheu estudar os cetáceos? O que o motivou a estudar esses animais? Bom, desde pequeno eu tenho uma ligação muito forte com esses animais, não sei o motivo, mas acho que como toda criança eu vi aquele filme na sessão da tarde, Orca, né? Que chamava atenção demais, e desde pequeno isso me levou a uma ligação muito forte, sempre fui apaixonado por tudo relacionado ao mar, né? E tive uma ligação muito forte com esses animais. Lembro de ver algumas coisas na TV em si, ali no próprio Fantástico, na época de 2000, que passavam notícias até ligadas a esse órgão que a gente foca em falar muito, né? Que é a Comissão Internacional Baleeira, onde mostravam fotos ali de baleias sendo caçadas na Antártica, do Greenpeace, o Sea Shepherd, intervindo ali em ações de caça. E aí depois essa paixão continua, a gente vai persistindo naquele sonho que algumas crianças continuam persistindo,
E eu tinha muita vontade de trabalhar com esses animais, mas é sempre aquilo, né? É uma área um tanto quanto fechada, a gente não tem uma facilidade para acesso de conteúdo. A maior parte do conteúdo que a gente tem sobre esses animais, ele se encontra em literatura inglesa, em literatura estrangeira. Uhum. E eu escutava todo mundo falar, quem trabalha com baleia e golfinho é biólogo marinho, né? Uhum. Ou então vai fazer oceanografia. Só que eu sempre gostei um tanto quanto de coisas relacionadas à área da saúde, e eu comecei a ver se existiam veterinários que realmente trabalhavam com esses animais. Pesquisando ali, com muitas pesquisas, eu achei institutos na época no Brasil e tinham veterinários no catálogo, e resolvi fazer veterinária, né? Um pouquinho da minha trajetória, né, de como foi isso. Eu fui bolsista ProUni na FMU, né, onde a professora Selma ministrou algumas disciplinas ali para mim também. Só que eu entrei naquela ideia, eu quero trabalhar com baleias e golfinhos, eu já tinha aquela ideia desde o início, que era a minha paixão, eu era apaixonado por esses animais, e antes mesmo de entrar na faculdade, eu já, na escola, ensino médio, eu li algumas coisas, alguns livros, e aprendi sobre biologia desses animais. Dentro da faculdade, eu sempre busquei informações o máximo possível, eu sempre vi, na biologia tem bastante coisa, só que conforme a gente vai buscando, eu fui encontrando informações. Ao longo da graduação, foram 2 iniciações científicas e um projeto de monitoria, né, todos eles voltados para animais selvagens, 2 deles principalmente voltados para o grupo dos cetáceos. Tive a oportunidade, na época, de ser convidado pelo um dos meus orientadores de iniciação científica para formar um grupo de estudos de animais aquáticos da minha faculdade. Isso me abriu portas e abriu um leque de contatos, de oportunidades, de conhecimento nessa área, e aí você vai descobrir que realmente tem um grande campo para isso. Participei ali, porque o conteúdo vem sempre por fora, em congressos, simpósios, cursos, muitos estágios. Trabalhei na área, fiz contatos, muita parte de pesquisa é fundamental para isso. E aí, necessariamente, depois, entrei numa pós-graduação em ecologia, algo um pouco diferente da área dos veterinários. Após em ecologia, tinha uma ideia, inicialmente, de se trabalhar com microplástico em peixes, mas, no final, acabei fazendo alguma coisa com orcas, que sempre foi minha grande paixão, né? Hoje, atualmente, eu já não estou tão inserido na área, eu sou clínico mais de animais silvestres, pets exóticos, mas por influência muito dos excelentes professores que eu tive, hoje eu também sou docente, sou professor da disciplina de assistência clínica de animais selvagens na FAMESP, a Faculdade de Método de São Paulo. Maravilhoso, que legal. Trabalho muito legal. Não, e é bom a gente, assim, acompanhar o que os nossos alunos estão fazendo, né? Eu acho muito legal isso. Então, pelo que você falou, há campo, então, para esse tipo de estudo? As pessoas que nos assistem, que se interessam, você aconselharia? Há campo aqui no Brasil para esses estudos, para essa área? Bom, separei uma parte bem legal aqui da apresentação para a gente falar disso. Então tá bom. Quando a gente fala em veterinário trabalhando com animal marinho, eu tenho tudo isso daqui possível, né? Eu tenho, desde trabalhar em aquários, oceanários, zoológicos, a gente vai ter espécies de animais marinhos presentes nesses lugares. Eu vou ter áreas voltadas muito para resgate e reabilitação, e talvez o principal campo voltado a isso, mas dentro de tudo isso a gente tem setores de patologia animal, licenciamento ambiental, você acaba trabalhando indiretamente, mas tem muito veterinário, tem colega meu que hoje trabalha em projeto de licenciamento ambiental, expansão de portos, tem veterinário trabalhando nisso, fazendo translocação de fauna, clínica e cirurgia. Outros veterinários acabam trabalhando indiretamente, mas quando trabalham na cadeia do pescado, muitas coisas são voltadas ali para tentar minimizar o impacto com esses animais. Pesquisa acadêmica, que talvez seja a principal área, eu vou focar um pouquinho mais de falar dela, porque trabalhar com esses animais, muitas vezes, você depende de financiamento de bolsa de pesquisa. Isso também está muito ligado aos projetos de medicina de conservação que a gente tem. Só que, além disso, a gente tem outras informações, como projeto de educação e conservação ambiental. Falta muito. Na época de estagiário, eu sempre fiz essa parte de educação ambiental. As pessoas não têm noção que esses animais estão em áreas que a gente nem imagina, né? Na Praia Grande mesmo, que é aqui em São Paulo, no litoral de Santos, o pessoal fala, baleia aqui não tem.
esses animais estão ali presentes, só que a poluição nem sempre está disponível para a visualização desses animais, né? Ao mesmo tempo que o estudo de reprodução de espécies sempre vai estar presente, e ali eu coloquei a clínica de pets não convencionais. Vai chegar um golfinho, uma baleia? Não, mas hoje em dia a gente está evoluindo em termos de medicina de peixes, né? Para a área de animais marinhos, isso está crescendo muito hoje em dia. Então, todo esse conhecimento que a gente tem acaba sendo colocado em diversas áreas ali presente. Claro que a maior área de atuação que a gente tem hoje em dia, e um dos principais focos que a gente vai ter para campo de trabalho com esses animais, se torna os programas de monitoramento de praia, né? Eu tive a oportunidade de fazer estágio em instituição do programa de monitoramento de praia da Bacia de Santos. Hoje eu já não sei mais quantas instituições estão participando ali. Eu coloquei alguns programas de monitoramento de praia que a gente tem. O mais famoso é o PMP-BS, que é o Bacia de Santos, eu vou falar um pouquinho mais dele, mas a gente tem o Bacia de Campos, né, que é no Rio de Janeiro, Espírito Santo, no PMP Rio Grande do Norte, Ceará, e o PMP Alagoas, Sergipe ali também. A gente vai ter instituições, todas essas instituições ali têm protocolos presentes para resgatar animais marinhos, resgatar cetáceos, baleias, sejam eles que apareçam encalhados na praia vivos ou mortos, né? Aqui no litoral paulista a gente tem mais forte o programa de monitoramento da Bacia de Santos, né? Ele é mantido, ele tem como sua manutedora principal a Petrobras ali. Hoje parece que tem uma outra manutedora junto, mas ainda é um projeto colocado pela Petrobras, muito focado para tentar estudar os impactos que se tem da exploração do pré-sal na Bacia de Santos, né? Esse projeto, o Programa de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos, ele vai desde o litoral sul do Rio de Janeiro até Santa Catarina. Então ele pega Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, tendo diversas instituições ali responsáveis por diversas fases. Todas essas instituições, elas têm pelo menos um veterinário, né? Onde eu passei, tinha mais de um veterinário trabalhando com esses animais, seja em resgate e reabilitação, seja em ações de desencalhe desses animais, seja em ações de patologia, ou estudos de medicina de conservação, para tentar entender por que esses animais estão encalhando, se tem a ver com a exploração de petróleo, se tem a ver com o derramamento de petróleo, se tem a ver com os artifícios da pesca. Isso daí tem hoje em dia um projeto bem estabelecido para manter esses animais ali, estudar esses animais e tentar conservar esses animais, né? E eu deixo algumas instituições que eu lembrei assim mais de cabeça, mas todas elas ou fazem ou fizeram parte de algum PMP, né? Todas elas têm sua parte ali focada a tentar atender os cetáceos, estudar os cetáceos, muitas delas sempre ligadas às instituições de pesquisas, às instituições de ensino, né? Perfeito. Deixa eu te perguntar, doutor, assim, novamente, obrigado por participar aqui, né? E o dia 19 de fevereiro, ele faz parte também da divulgação da importância da preservação das baleias, porque muitas delas estão em risco de extinção, e você acabou de falar do monitoramento, isso faz parte de ação de preservação, mas assim, a divulgação da importância da preservação para o nosso público, por exemplo, para as pessoas comuns que não são especialistas. Existem ações aqui no Brasil? O senhor poderia falar de algumas delas, assim, explicar para o público em geral? Claro, sem problemas quanto a isso. A gente tem ações, elas são divulgadas, mas eu não sei dizer a qual nível essa informação chega ao público geral, né? Eu posso falar, por exemplo, dessas instituições, eu sei que todas elas utilizam de meios de divulgações, eventos em beira de praia, eventos de educação ambiental, redes sociais, entrevistas ali para jornais televisíveis, né, canais do YouTube. Eu sei que sempre essas instituições estão ali tentando divulgar o seu trabalho o máximo possível. Eu não sei o quanto essa informação chega até as pessoas. Eu falo por experiência, no momento que eu fui estagiário em algumas instituições, se falava muito de um pequeno cetáceo, na verdade, se fala muito no Brasil de um pequeno cetáceo que a gente tem, que é extremamente pouco conhecido, que é o caso da toninha, né? A toninha é um cetáceo
muito pequeno, só que talvez, se a gente tiver uma próxima espécie a ser extinta em águas do Atlântico Sul, muito provavelmente é a toninha. É um animal que sofre muito por conta da pesca não intencional ali, por redes de espera, redes de arrasto, às vezes, que a gente chama de bycatch, que eu já vou comentar um pouco mais à frente, né? Esse animal ele está extremamente ameaçado de extinção, mas as pessoas não conhecem esse animal. Ele vai ser endêmico aonde? A gente tem toninho ocorrendo em Santos, São Vicente, Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá. Litoral de São Paulo, que se tem um grande número de turistas chegando o tempo inteiro, mas as pessoas não conhecem esse animal. Muito porque a toninha ela tem um comportamento um pouco mais tímido, assim dizendo, comparado aos outros cetáceos. É um cetáceo que não salta, né? É um cetáceo que prefere águas mais turvas, águas que a gente chama popularmente de café com leite ali. É um cetáceo que prefere ficar mais escondido. Só que é um animal extremamente ameaçado de extinção. No Brasil, a gente tem ações para tentar conservar esses animais no geral e até mesmo as grandes baleias. Na verdade, o Brasil é um membro da Comissão Baleeira há muito tempo, né, da IWC. O Brasil ele tenta lutar há muitos anos por um projeto que seria o Santuário de Baleias no Atlântico Sul. Seria transformar o Oceano Atlântico Sul num santuário para esses animais, fazendo desses animais serem protegidos o máximo possível, sendo impedido a caça da baleia, porque apesar de não ocorrer no Brasil, alguns outros países ainda defendem a caça da baleia, né? Principalmente o Japão, que a gente tem ali, né? Um dos principais países que defende a caça da baleia, muito por questões culturais, assim dizendo, e também porque o Atlântico Sul é um berçário de reprodução para diversas espécies de baleia. As nossas duas principais, a jubarte e a baleia franca, elas têm sua rota de migração principal se baseando em Oceano Antártico até Oceano do Atlântico Sul. Então, elas fazem uma rota de migração, onde no verão elas vão estar principalmente na Antártica e no inverno elas procuram águas mais quentes aqui, mais próximos à nossa costa, né? A grande questão desse santuário de baleias é que o Brasil não consegue ter número de votos suficiente na Comissão Baleeira. A cada 2 anos, a Comissão Baleeira faz uma reunião para definir os próximos passos que vão ser tratados acerca da conservação das baleias e o que vai ser liberado de cota para a pesca da baleia. Apesar de ser uma atitude abominável por muitos pesquisadores, por muitos conservacionistas, né, se pede a parada da caça da baleia, a gente tem muitos países que necessitam da caça da baleia por questões culturais, né? Outros países que necessitam por fator econômico, por serem economias ainda muito pequenas, então eles pedem ali a palavra na Comissão Baleeira para pedirem uma certa cota de caça. Então a Comissão Baleeira ela tem muito um fator e uma responsabilidade de definir qual país pode está realizando essa pesca da baleia e quantas baleias podem ser caçadas de determinada espécie. O Brasil, em 2018, chegou muito próximo a conseguir fazer com que se não ocorresse mais a pesca da baleia no Atlântico Sul. A questão era se precisava de 75% dos votos de todos os membros da Comissão Baleeira. O Brasil conseguiu só 60% dos votos. Não só 60%, mas foi mais da metade, mas se precisava de 75% dos votos. Muitos países que votaram contra nessa época, nem mar eles têm presente, como é o caso da Mongólia. A Mongólia votou contra, mas não é um país ali que é circundado por nenhum mar. Isso está muito ligado ao que alguns pesquisadores falam de acordos econômicos, principalmente por quem? Quem que antigamente era o principal país que tinha o voto mais forte? O Japão. O Japão ele tem muito uma questão cultural para eles, que caçar baleia é uma coisa cultural para os japoneses. O Brasil chegou tão perto de formar esse santuário ali, e o Japão ele sofreu uma pressão tão grande para parar essa caça da baleia em 2018, que o Japão ele resolveu sair da Comissão Baleeira Internacional e dizer que iria retomar a caça de baleias. Não. Essa caça ia ocorrer na Antártica? Não. O Japão hoje já não é mais membro da Comissão Baleeira, mas ele não tem mais uma liberação, ele não tem mais uma cota disponível para ir até a Antártica
fazer a caça da baleia. Ele só pode fazer essa caça da baleia na zona econômica exclusiva do Japão. Então, seriam nas águas jurisdicionais japonesas. Por um lado, a gente pensa, nossa, isso é terrível, né? Eles podem dizimar todas as espécies de baleia do próprio área deles, do próprio litoral deles ali. Por um outro lado, se a gente pensar que a Antártica ela serve como um ponto de encontro para diversas espécies de baleias de diversas regiões do mundo, eles não caçarem na Antártica acaba se tornando trazendo um certo benefício, porque esses animais vão estar mais protegidos, mas, por outro lado, as baleias que ocorrem ali nas águas japonesas já não vão estar tão protegidas assim. Mas, no Brasil, a gente tem ações, né, não tão bem divulgadas, mas ações que funcionam perfeitamente bem, que é o caso das áreas de proteção ambiental. Então, um exemplo que a gente tem é no litoral de Santa Catarina, existe a APA da Baleia Franca, né, toda uma área, desde Florianópolis até a cidade de Rincão ali, que são áreas de berçário das baleias francas, onde elas vêm com seus filhotes, amamentam os seus filhotes, é uma área de crescimento, é um estoque reprodutivo que a gente chama, e esses animais são protegidos. O ideal é que não se tenha embarcações próximas, não se tenha poluição nessa área, se crie literalmente ali uma proteção muito eficiente. Em Abrolhos é a mesma coisa, acabei não colocando, mas o projeto Baleia Jubarte conseguiu fazer evoluções ali tremendas em termos de conservação da baleia jubarte, a ponto, se eu não me engano, em 2014, no Brasil, a baleia jubarte sai da lista de espécies ameaçadas de extinção da IUCN. Né? Isso, para o mundo inteiro, fantástico, só conseguiu chegar nesse nível, nesse status de espécie não ameaçada, em 2018. O Brasil, em 2014, já anunciava que nas nossas águas, as baleias jubarte já não eram espécies ameaçadas de extinção. Nossa, isso é muito importante, né? O mundo só conseguiu fazer isso em 2018. A IUCN deu ali, hoje, um status que não se tem mais risco de extinção para as baleias jubartes a nível mundial. Isso muito pelos fatores de conservação da espécie e muito porque esses animais são conhecidos como o que a gente chama de engenheiros de ecossistema. A presença deles pode parecer que não só traz ali benefício visual, de turismo, mas não. Esses animais têm uma importância biológica, uma importância de regulação de cadeia trófica muito maior do que a gente imagina. Né? A gente tem exemplos ocorrendo e descobertos até na costa do Canadá, que a simples não presença desses animais, a diminuição da população desses animais pela caça da baleia, acaba alterando o padrão alimentar de outras espécies, e isso acaba gerando um desequilíbrio no ecossistema geral, e isso sempre vai acabar alterando uma coisa que não pode ser mexida, o fator econômico. Como que se mexe no fator econômico? Diminuição de espécies de baleia vão mexer na cadeia alimentar de outras espécies de grandes predadores marinhos, como é o caso de tubarões e as próprias orcas. Esses animais são predadores de topo, vão ter que mudar o seu comportamento alimentar, isso vai afetar outras espécies, vai gerar um desequilíbrio, isso vai acabar afetando espécies de peixes de interesse comercial. A costa do Canadá viveu alguns fatores assim com as grandes baleias. Então, a conservação desses animais acaba trazendo mais benefício do que a gente imagina. Voltando a Abrolhos, quando você fala do arquipélago de Abrolhos, tem aquele turismo de observação, que é isso que você está citando, né? Então, não é só o turismo, ele ajuda a preservação também. O ecossistema todo, né? Sim, em Abrolhos. E o que você achou do nosso tema de hoje? Nos dê a sua opinião. Você pode interagir conosco de várias formas, acessando o nosso site, revistastarbem.com.br, onde você encontra informações complementares. Acesse também as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal no YouTube, onde você confere toda a nossa programação e pode nos enviar os seus comentários. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus!